nome é Samuel, tenho 30 anos, eu enfrentei um tumor na boca, um ameloblastoma, e fui curado pela graça de Deus. Eu descobri o ameloblastoma no início de 2022, eu fui ao dentista com uma inflamação no siso, e quando eu fiz o raio-x, descobriu que tinha um vão no meu maxilar, né, que não era uma coisa normal. No primeiro momento ele achou que fosse um cisto. Fiz exames de imagem, tudo. Em um outro momento ele me solicitou que fosse feito a retirada do siso, que estava inflamado. E quando ele fez isso, ele acabou fazendo a coleta do siso. E aí ele me apresentou o resultado do exame, que se tratava de um ameloblastoma, que é um tumor. Ele era benigno, então não era câncer, mas que era um tumor que demandaria uma cirurgia, porque teria que fazer até uma reconstrução do maxilar. O impacto que eu tive ao descobrir, né, eu sinceramente eu não consigo explicar, porque no primeiro momento a gente fica sem palavras, tentando entender o que está acontecendo. Eu comecei o tratamento, na verdade antes de começar o tratamento eu tive um direcionamento do meu dentista, né, então ele me orientou a buscar o SUS, no caso, né. Nesse momento eu contei muito com a ajuda de duas pessoas na verdade 3, né, vou tentar não esquecer ninguém, mas a tia Érica, né, que foi uma das primeiras pessoas que soube da minha situação, porque eu trabalhava com ela. A irmã Terezinha e a Saider foram duas pessoas muito importantes nesse processo, porque elas tinham essa vivência na área da saúde, então elas sabiam os trâmites. Então assim, eu tive um primeiro, né, atendimento no hospital regional com um doutor, que ele era especialista em cabeça e pescoço. Na primeira consulta que eu tive foi uma consulta até, para se dizer, tranquila, porque o jeito como ele me explicou o que seria e tal, não pareceu que fosse ser uma coisa tão grande quanto foi, sabe? Aí chegou um momento em que a Ciderlúcia tinha me marcado um médico e a Terezinha também. No mesmo dia, inclusive, na hora também. Quando eu falei com minha mãe falou comigo, coincidiu de ser a mesma médica, inclusive, né? Que foi a doutora Joana, que ela também é uma cirurgiã cabeça e pescoço. E aí, com ela já foi uma diferença, o impacto já foi outro, porque ela já foi apontando todos os riscos que eu ia ter com a cirurgia, foi apontando as dificuldades da cirurgia. Os riscos que eram maiores que eu poderia ter, eu não fazer a cirurgia, né, que era uma opção, mas meu maxilar ia ficar mais fragilizado com o passar do tempo e às vezes eu estar deitado dormindo, simplesmente ele quebrar e deslocar e eu ficar com deformidade no rosto, né? Na verdade, em todas as 3 opções que ela me deu, a deformidade no rosto sempre foi um risco, né? Por exemplo, a segunda opção que ela me deu foi de tirar o osso, a região que estava contaminada pelo tumor, e colocar somente placas. Só que essa é uma cirurgia paliativa, né? Porque com o passar dos anos eu teria que fazer ela de novo, né? E também o risco de a placa deslocar e ela acabar atravessando e rasgando o meu rosto. Então tinha esse risco também. E na opção que eu aderi, que é a opção da cirurgia pesada, de fazer a reconstrução, essa que tinha mais, inclusive, risco, porque poderia fazer a questão da reconstrução do maxilar e o maxilar, o osso que fosse colocado fosse rejeitado e eu perder a cirurgia. Eu tinha o risco de não conseguir fazer a ligação dos vasos sanguíneos no osso e com o tempo o osso apodrecer e perder a cirurgia de novo. Então assim, o risco de deformidade, de não dar certo, era muito alto. Nesse momento, assim, eu já tinha compreendido mais a situação, já estava lidando melhor com a situação, né? Tanto que minha mãe até brincava comigo, como é que você está tão bem com tudo que está acontecendo, sabe? Mas Deus foi muito importante nisso, eu pude ter uma paz muito grande nessa época, assim, de entender a situação, de entender que Ele estava no controle, né? Eu tive grandes experiências nesses momentos, né? Pessoas me visitaram, oraram por mim, igrejas se mobilizaram,
Né? A gente tem os questionamentos, né? Por que está acontecendo, né? Por que Deus permitiu? Porque para mim é permissão. Teve um momento que eu me abalei, que foi quando eu fui para a mesa de cirurgia na primeira vez e a cirurgia não ocorreu por causa de um problema de pele que eu estava tendo. Eu decidi ter esse momento de tristeza, de chorar, de viver o que aconteceu, de não ter feito a cirurgia. Mas foi assim, um dia, 2 dias no máximo, no outro dia a gente já estava fazendo esse exame, seguindo. E um momento assim que Deus me deu certeza de que estava comigo foi um momento que eu tive lá em casa, que foi a Euseli, a minha tia Morgana e a Dulcineia me visitaram, a gente conversou um pouco, fizemos um culto lá em casa mesmo, sabe? E num determinado momento, né, o Espírito Santo foi nos dando liberdade e trazendo palavras a cada um, sabe? E a gente ia dividindo ali. E teve um momento assim que Deus me deu uma palavra que, assim, na hora que eu comecei a ler Deus falando sobre, se não me engano, é uma cura que Jesus realiza, né, que os discípulos questionam, né, por que a pessoa estava passando aquilo. Se foi pecado deles, se foi pecado da família, e Jesus fala naquele momento assim que não foi por pecado, que a pessoa, ele estava passando por aquilo para a honra e glória do nome de Jesus, que era para exaltar o nome de Jesus. Então, quando eu li aquilo ali, eu entendi que, não, realmente Deus está comigo, que tem propósito. Então, assim, depois que eu descobri sobre essa mancha na minha pele, eu tive que fazer alguns exames com dermatologia. Ela falou, olha, não é fundo, mas eu também não consigo te falar o que é certinho. Mas, assim, pelo menos a cirurgia ela conseguia liberar. Esse período ainda tinha um casamento do meu irmão que ia acontecer. Então, assim, a família estava um turbilhão. Era muita coisa para resolver e pouca gente para solucionar os problemas. Mas Deus foi dando graça, foi abrindo portas, foi colocando pessoas mesmo no nosso caminho, que iam nos abençoando e nos auxiliando, tá? E aí conseguimos marcar a cirurgia, que ficou para o dia 13 de setembro, um outro aniversário que eu tenho, inclusive esse ano fez 1 ano da cirurgia, e eu tive uma cirurgia muito longa, era uma cirurgia que demoraria muito tempo. Então eu entrei umas 8 horas para o bloco. Então, dentre esse momento de eu entrar até a cirurgia finalizada, foi umas 14 horas de cirurgia. Eu iria para o CTI, só que não teve vaga, e com isso eu fui para o quarto. Isso é até um dos primeiros milagres. Além da cirurgia já ter dado tudo certo, o segundo milagre foi, eu não precisei ficar no CTI, porque era certo de eu ir para o CTI. Eu ficaria pelo menos 3 dias no CTI para mais. Passou um tempo, eu acordei, né, tentando saber o que tinha acontecido, acordando com aquele monte de enfermeira em volta, minha mãe perto. Primeira coisa que é o susto, né? Porque apesar de toda a orientação, de todos os alertas, né, de tudo que a médica falou, quando você vê mesmo a questão da cirurgia, eu dei uma assustada. Eu ver minha perna toda enfaixada, depois no outro dia a enfermeira abrindo, aquele tanto de ponto na perna, tanto de ponto no rosto. Então, assim, no primeiro momento foi um baque bem grande que eu senti. Tinha um dreno do lado, aqui perto da orelha, que ele fazia a vazão do líquido para não deixar criar nenhum líquido dentro da boca da região onde foi feita a cirurgia, para também não danificar a cirurgia. Assim, foi um primeiro momento bem complicado. Aí acordei de manhã, né, depois já recobrando a consciência total, né, entendendo já mais o que estava acontecendo e tudo. Feliz pela cirurgia ter ocorrido bem, eu com uma sonda no nariz para fazer alimentação e com a traque no pescoço, né? Eu acho que foi até uma das partes também que eu assustei, foi a traque, porque
Você estava respirando pelo nariz e de repente está respirando pelo pescoço, né? Eu tentava puxar o ar pelo nariz, mas vinha pelo pescoço. Então, assim, teve as dificuldades, né, ali no hospital, que é normal. A recuperação muito complicada. A previsão era de que eu ficasse de 7 a um mês ou até mais. Mais um milagre de Deus, eu fiquei 5 dias. Teve o mover da minha mãe ter podido ficar comigo, me acompanhar em todo ali dentro no quarto mesmo, ela ficou comigo, porque não pode ter acompanhante, né, pela minha idade. E lá no hospital, assim, remédio para dor quase todo tempo, né, eu cheguei a dar algumas bolhas na região do quadril, até que a tia Zeli arrumou um colchão pneumático, e ali me ajudou um pouco mais, sabe? Ainda tinha os incômodos, mas era menos. Todo momento, assim, foi de luta, mas também foi todo momento de mover de Deus, de vitória. Por exemplo, a questão da sonda, que eu estava sendo alimentado por sonda. Eu ainda tive que ir com ela para casa, mas eu fiquei com ela só 2 semanas. Eu estava com a tráqueo, para ir para casa eu fui sem ela, eu não precisei ir com a tráqueo. Olha, eu teria que passar por fonoaudióloga para voltar a falar normalmente, precisaria passar pelo fisioterapia, né, para voltar a andar normalmente. E pela graça de Deus eu não passei por nenhuma das duas. Principalmente a tráqueo, ela ficou muito surpresa porque quando se tampa a tráqueo você consegue falar. Só que ela não achou que eu conseguiria falar normalmente. Então, quando tampou a tráqueo, eu consegui conversar normal. E ela ficou surpresa com isso. Então, assim, até nesses detalhes pequenos, a gente ia vendo o mover de Deus. Então, assim, foi difícil. Mas hoje eu vejo toda a experiência que eu tive com Deus, né, todo esse processo com Deus que eu tive. Foi um momento, assim, que fortaleceu muito a minha fé, né? Deus trabalhou muito essa questão em mim, de tempo, de processo, né? Foi uma caminhada mesmo, não foi uma coisa instantânea. Eu queria, né, se dependesse de mim, tinha sido instantâneo, eu não ia precisar passar por nada, mas Deus trabalhou a questão do processo. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi, que Deus me ensinou ali, é que muitas das vezes aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, vai demandar processo. E eu queria deixar para você que está assistindo o vídeo, né? Não sei quando você está assistindo, o que você está passando, mas com esse testemunho que eu tenho dado, eu quero mostrar para vocês que Deus age, né? Às vezes não do jeito que a gente quer, às vezes não da maneira que a gente pensa que Ele vai agir, porque Deus, Ele não é um objeto que a gente põe numa caixa e fala, Ele só faz desse jeito, não. Ele tem várias maneiras de agir, várias maneiras de fazer, né? E vai ser de acordo com a vontade dele. Primeiro de tudo, eu acredito que a gente tem que entender que Ele é o caminho, Ele é quem a gente tem que recorrer. O primeiro de tudo, a nossa confiança tem que ser nele. Porque eu acho que o maior problema desses momentos é a gente se abater por causa da doença. E assim, se a gente se manter firme em Deus, eu te garanto que você não vai se abater. Então, assim, é orar, é enxergar Deus nos processos, em cada detalhe que vai acontecendo na sua vida. Você que está assistindo, saiba que Deus está cuidando de tudo. Então, assim, Ele vai fazer um milagre. Agora, se o milagre vai ser Ele te curar tocando em você, ou se você vai ter que ir para uma mesa de cirurgia como eu fui, não importa, porque Ele vai dar vitória. Ele me deu vitória, Ele vai te dar vitória. O processo vai ser importante nessa caminhada, então tente entender esse processo e aprender com esse processo. Esse mover de Cristo na sua vida vai ser importante. E eu vou te falar, é uma das experiências mais fortes que eu já passei na minha vida, e tenho certeza que vai ser uma das experiências que vai marcar a sua vida assim, de um jeito que você não vai conseguir ser o mesmo de novo.